Bom, as escadas enclausuradas, elas vão ter que atender também aos requisitos das escadas comuns, tá? E ter as suas caixas enclausuradas por paredes resistentes a 4 horas de fogo, então aqui já está superior, né? Ingresso por anticâmaras ventiladas, ser providas de porta corta-fogo com resistência de 60 minutos ao fogo, tem que ter iluminação natural das caixas de escada que vão ser enclausuradas, tá? É o recomendável, tá? Mas não é indispensável. Então, quando houver, deve ser obtida por abertura provida de caixilha de perfil metálico, material, né, gente? Então, aí você tem as especificações aqui. Então, havendo mais de uma abertura de iluminação, a distância entre elas não pode ser inferior a 50 centímetros e a soma de suas áreas não deve ultrapassar 10% da área da parede em que estiverem situadas. Tá? As anticâmaras para ingressos nas escadas enclausuradas à prova de fumaça devem ter comprimento mínimo de 1,80, pé direito mínimo de 2,5. Tem que ser adotadas também de porta corta-fogo na entrada e na comunicação da caixa da escada, tá? E vão ser ventiladas por dutos de entrada e saídas de ar quando a gente não tiver as ventilações, as janelas, ok? Ter a abertura de entrada de ar do duto respectivo situado junto ao piso ou no máximo a 15 centímetros deste, ok? Vai ter que ter a abertura de saída de ar do duto também situada junto ao teto, no máximo 15 centímetros do teto, né? Você tem a área mínima. E vou ter que ter entre as aberturas de entrada e de saída de ar a distância vertical mínima de 2 metros, medida de eixo a eixo. Então, a gente tem 2,5 metros de altura de pé direito mínimo, aí vocês vão fazer as contas, tá? Ter a abertura de saída de ar situada no máximo a uma distância horizontal de 3 metros. Ter paredes resistentes ao fogo por no mínimo 1h20, 2 horas, 120 minutos, né? As aberturas dos dutos de entrada e saída de ar das anticâmaras deverão ser guarnecidas por telas de arame. Os dutos de ventilação natural devem formar um sistema integrado, ou seja, o duto de entrada de ar e o duto de saída de ar, tá? Então, os dutos de saída de ar, que são os gases e fumaças, devem ter aberturas somente nas paredes que dão para as anticâmaras, ter seção mínima calculada pela seguinte expressão: S é igual a 0,105 vezes N, onde S é a seção mínima em metros quadrados e N é o número de anticâmaras ventiladas por aquele duto, tá? Caso a área não inferior a 0,84 metros quadrados e quando a gente tiver aí o S, né, que é a seção mínima aí em metros quadrados. Então, ter em qualquer seção retangular obedecer a proporção máxima de 1/4 entre suas dimensões. Elevar-se no mínimo 3 metros acima do eixo da abertura da anticâmara do último pavimento, seguido pelo eixo, devendo seu topo situar-se a 1 metro acima de qualquer elemento construtivo existente sobre a cobertura. Então, a gente vai elevar essa abertura da câmara do último pavimento, né, a 1 metro aí no mínimo da sua cobertura, tá, para que os gases sejam retirados. Também, quando a gente não tiver totalmente aberto no topo, essas aberturas de saída de ar com área efetiva superior ou igual a 1,5 vezes a área da seção do duto, eu vou ter que ter aberturas dispostas em pelo menos 2 faces opostas, com área nunca inferior a 1 metro quadrado cada uma, tá? Então, a gente vai se situar em nível superior a qualquer elemento construtivo do prédio. Qualquer elemento, reservatório, casa de máquinas, aí você sempre vai colocar 1 metro ali acima, tá? Sempre acima. Quando a gente não tiver utilizado para instalação de qualquer equipamento ou canalização, ele tem que ser fechado na base. As paredes dos dutos de saída de ar devem ser resistentes, no mínimo a 2 horas de fogo. Ter isolamento térmico,
inércia térmica equivalente no mínimo a uma parede de tijolos maciços. Ela tem que ser rebocada de 15 centímetros de espessura. Quando atenderem até 15 anticâmeras, e 23 centímetros de espessura quando atenderem a mais de 15 anticâmeras. Deve ter revestimento liso interno. E os dutos de entrada de ar devem ter paredes resistentes ao fogo, revestimento interno liso, totalmente fechado em sua extremidade superior. Então, não pode ter abertura superior, tá? Porque ele está entrando ar. E se estiver saindo o ar do duto de saída de ar, pode ser que esse duto de entrada, o ar venha com aquele ar que já está com fumaça, tá? Eu vou ter que atender as mesmas condições de abertura que eu falei anteriormente. Vai ter que ser totalmente fechado em sua extremidade superior. A abertura, ter abertura em sua extremidade inferior, tá? Ou junto ao teto do primeiro pavimento, ok? E a abertura exigida na letra E, tá? Que é o que eu falei aqui agora, ela pode ser projetada junto ao teto do primeiro pavimento, que possui acesso direto ao exterior, ok? A seção da parte horizontal inferior do duto da entrada de ar deve ter, no mínimo, igual a do duto em edificação com altura igual ou inferior a 30 metros, 1,5 vezes a área da seção do trecho vertical do duto de entrada de ar, ter mais de 30 metros de altura. A tomada de ar do duto de entrada deve ficar de preferência ao nível do solo ou abaixo desse, então vai estar longe, tá? Do duto de saída, e qualquer para a gente não ter nenhuma eventual fonte de fumaça em caso de incêndio. As escadas enclausuradas tem que ser à prova de fumaça, né? Também pode possuir anticâmaras ventiladas por balcões, varandas e terraços, tá? Então aqui a gente tem a anticâmara com o duto de saída de ar, o duto de entrada de ar. E depois dessa anticâmara, a gente tem uma porta também corta-fogo, porque essa aqui também é, tá? E você tem aí a caixa da escada. As enclausuradas à prova de fumaça também podem possuir anticâmaras ventiladas por balcões, varandas e terraços. E eles devem atender... Eu vou ter que ter porta corta-fogo na entrada e na saída, tá? Guarda de material incombustível e não vazada com altura mínima de 1,30 m, piso praticamente em nível e desnível máximo de 30 milímetros dos compartimentos internos do prédio da caixa de escada enclausurada. Em se tratando de terraço a céu aberto, não situado no último pavimento, o acesso deve ser protegido por marquise, com largura mínima de 1,2 metros. A distância horizontal entre o parâmetro externo dos guarda-corpos, dos balcões, das varandas e terraços que sirvam para ingresso às escadas enclausuradas à prova de fumaça e qualquer outra abertura, ela vai ter que ter no mínimo aí ser igual a 1/3 da altura da edificação, tá? Quando o prédio for dotado aí de chuveiros automáticos, que são os sprinklers, tá? E o somatório das áreas das aberturas da parede fronteira à edificação considerada não pode ultrapassar 1/10 da área total dessa parede, ok? E a edificação não possuir ocupação de comércio ou indústria. Então, a distância ela pode ser reduzida pela metade, mas nunca menos de 3 metros. Será aceita uma distância de 1,20 m para qualquer altura da edificação entre a abertura desprotegida do próprio prédio até o paramento externo do balcão, varanda ou terraço, para o ingresso na escada enclausurada à prova de fumaça, desde que entre elas seja interposta uma parede com no mínimo de 2 horas aí que aguenta o fogo, né? Aí você tem aí as ventilações, você tem que ter área efetiva quando você está nessa ventilação da escada à prova de fumaça.
é de 1,5 metros quadrados, distância entre aletas, aí você tem a altura de peitoril, que é 1,30 m, distância de no mínimo 3 metros de outras aberturas em projeção horizontal, no mesmo nível ou em nível, então você vai ter que ser, entre um edifício e outro, você vai ter que ter 3 metros, tá? Se tiver outra abertura no outro edifício. Os pisos de balcão, varanda e terraço deverão ser antiderrapantes, ok? Então, a gente tem aí alguns sistemas que a gente coloca, são medidas de proteção. Tem alguns equipamentos, né, instalação predial, que podem ser aí acionados em caso de emergência, tá? Você pode ter ele manual ou automático, ok? Então, você tem aí detecção e alarme manual ou automático de incêndio, extinção manual e automática de incêndio, iluminação e sinalização de emergência, controle de movimento de fumaça. Então, você tem que ver quais são os melhores, os mais adequados para o seu projeto, tá? Então, você tem que ver a integração, projeto arquitetônico e projeto de cada sistema, ok? Então, você tem sistema hidráulico, sistema elétrico, sistema mecânico, né? E você tem que ter um projeto aí que integre tudo, ok? O detecção de alarme de incêndio,